Olá, vou falar para vocês hoje sobre o padrão de projeto template, que é um padrão que eu acho muito bonitinho. A ideia dele é um padrão comportamental e o objetivo é definir um esqueleto de um algoritmo em uma superclasse. E aí, ter subclasses que vão definir os passos específicos do algoritmo sem alterar a sua estrutura básica. Tá? Então, a superclasse define o esqueleto do algoritmo, quais são os principais passos do algoritmo, mas sem detalhes, e as subclasses vão definir os detalhes específicos. Eu vou mostrar para vocês através de um exemplo, e esse é um exemplo da minha série de exemplos gastronômicos. Quem viu o padrão Decorator já viu um belo exemplo ali gastronômico, aqui é um outro. É uma classe mestre Cuca, que vai ser uma classe abstrata, e essa classe abstrata vai conter um dos métodos que vai ser o template method, que ele tem como se fosse uma receita de bolo. Nesse caso é literalmente uma receita de bolo, em outros casos não é literalmente, aqui é literalmente. Então tem um método, template method, que é o prepare bolo, que ele tem todos os passos necessários para se preparar um bolo. Mas a gente vai ver que são passos genéricos, né? Então, como é que se prepara um bolo? Qual é o algoritmo para preparar um bolo? Então, aqui está o algoritmo. Você compra os ingredientes, e daí isso gera uma lista de ingredientes comprados. Daí você pega essa lista de ingredientes e passa para o método misture tudo, que vai misturar todos os ingredientes. E isso gera uma mistura. Essa mistura você pega, cozinha. Isso gera um cozido. O cozido você resfria. Isso gera um bolo meio feinho. Daí você coloca a decoração, decora o bolo, e daí isso gera um bolo bonito e você devolve o bolo. Tá? Então esse é o algoritmo genérico, os passos de um algoritmo para se fazer um bolo, para se preparar um bolo. Daí essa classe mestre Cuca vai também ter a definição de todos esses métodos aqui, mas como os métodos abstratos. Tá? Então a gente só tem a assinatura dos métodos e não tem a implementação deles. Por quê? Porque é a subclasse que vai implementar, tá? Então essa classe mestre Cuca abstrata não dá para ter instâncias dela. A gente vai precisar estender a classe mestre Cuca. Então vamos ver exemplos de extensão. Você pode ter uma classe mestre francês que estende mestre Cuca. Eu fui pensar qual é a sobremesa, o bolo francês mais icônico. Para mim é um soufflé. E então eu fiz um soufflé de laranja, tá? Então o método compra ingredientes, o que ele devolve é uma lista contendo ovos, manteiga, laranja, leite, farinha e açúcar, que são os ingredientes de um soufflé de laranja. E daí misture tudo. Como que é a implementação disso? O mestre francês vai ter que bater as claras em neve e depois acrescentar o resto. Daí para cozinhar, assa no forno a 200 graus Celsius. Para resfriar, deixa resfriar e depois leve à geladeira. O decor eu fui meio... Acho que a decoração podia ter aqui raspas de laranja, né? Então, podia alterar para colocar raspas de laranja. Eu deixei uma implementação vazia, sem decoração mesmo. Soufflé de laranja já é muito bom, não precisa decorar. Aí a gente pode ter um mestre brasileiro. Eu fui pensar qual é a sobremesa icônica do Brasil, um bolo icônico. E o bolo que eu pensei, na verdade, não é, a gente normalmente não chama de bolo, que é um quindim. Na verdade é um bolo, né? Mas então eu fiz uma receita de quindim. O nosso mestre brasileiro, ele compra os ingredientes, que vem 10 gemas, haja colesterol, né? Coco ralado, manteiga e açúcar. Esses são os ingredientes do quindim. Daí para misturar, como é que é? Misture delicadamente com uma colher, não pode colocar numa batedeira. E daí cozinha, você tem que assear em forno leve, tá? Por 50 minutos, toma cuidado para não queimar. E daí para resfriar, você esfria e leva à geladeira e daí tá pronto. Também não se decora quindim, né? Normalmente você simplesmente desenforma e serve. E é uma delícia. Só cuidado com o seu colesterol. Então esse é um exemplo aí do padrão template method, onde a gente tem um algoritmo genérico e duas implementações diferentes desse mesmo algoritmo genérico. Vamos ver uma coisa mais computacional, mas antes, esse aqui é o formato padrão, tá? Então você tem essa classe abstrata aqui, que você vai dar um nome para ela, que tem a ver com o que a classe faz. E você tem o template method, que é essa receita de bolo, os passos do algoritmo. E esses passos, aqui você vai ter o algoritmo, mas ele vai chamar algumas operações primitivas ali, que está escrito aqui, operação primitiva 1 e 2, que vão estar definidas como métodos abstratos aqui na nossa classe do template method. Mas daí a gente vai ter classes concretas, que vão ser subclasses, que vão simplesmente implementar esses métodos aqui
que são os passos do algoritmo. Tá? Então a superclasse definiu o esqueleto do algoritmo e as diferentes subclasses, os passos do algoritmo. Vamos ver um exemplo então mais computacional. Vamos supor que a gente quer fazer diferentes tipos de mineração de dados. Então a gente vai ter uma classe minerador de dados, que vai ser uma classe abstrata e vai definir o que é genericamente uma mineração de dados. Então, para fazer alguma análise desses dados. Tá? Como que a gente minera dados? A gente abre um arquivo, e isso devolve um arquivo, daí a gente lê o conteúdo desse arquivo. Ler o conteúdo vai devolver uma lista de bytes, que é o conteúdo do arquivo. Daí a gente tem que extrair os dados desses bytes. Alguns bytes vão ser strings, outros vão ser floats, outros vão ser números inteiros, outros vão ser enumerações categóricas. Então, processando, fazendo parsing, análise sintática dos bytes, a gente vai extraindo os dados e isso gera uma lista de dados. Tá? Uma vez tendo a lista de dados, a gente pode passar para esse método de análise, que aí vai fazer análises estatísticas, outros tipos de análises em cima dos dados e vai gerar um relatório. Esse relatório pode ser imagens, gráficos, tabelas, texto explicando uma determinada análise dos dados. Tá? E daí sim a gente publica os resultados. Publicar os resultados pode ser desde gravar um arquivo PDF no disco, como colocar num servidor web esse arquivo PDF ou gerar uma página HTML web a partir desses dados. Tá? Então, esse aqui é um algoritmo genérico de mineração de dados. E aqui está definido nesse template method. E daí a gente define os vários passos aqui como métodos abstratos e as subclasses aqui vão definir. Então, por exemplo, file abre arquivo, pode ser abrir um arquivo local, mas pode ser abrir uma conexão com o servidor web e raspar os dados de um website público, por exemplo. Então tem diferentes tipos de abrir um arquivo para depois conseguir pegar os dados, né? E cada tipo de subclasse vai definir. Então, por exemplo, a gente pode ter uma subclasse que é um minerador de Excel, que ele abre um arquivo Excel, analisa os dados no arquivo Excel, gera algumas figuras, gráficos e publica um PDF, por exemplo, uma coisa bem simples. Ou a gente poderia ter algo bem semelhante com um arquivo CSV. Ou algo um pouquinho mais sofisticado, né? Um minerador que abre uma conexão com o website do IBGE, coleta dados do censo, por exemplo, traz para a memória do computador, faz análises ali, gera uma nova página web e publica no servidor do nosso grupo de pesquisa, por exemplo, alguma análise demográfica a partir de dados do censo. Né? Seria um minerador de dados também. Finalmente, você pode ter um minerador que pega uma API interna da USP, que tem informações sobre os alunos da USP, por exemplo, dados sociodemográficos e o desempenho do aluno ao longo do curso, e a gente faz alguma pesquisa na área de educação para entender essas diferentes questões sociodemográficas, como que elas afetam o desempenho do aluno ao longo do curso. Daí a gente gera um PDF, por exemplo, e envia para a reitoria de graduação esse PDF com análise do desempenho dos alunos da USP. Tá? Então são diferentes formas de implementar esse algoritmo genérico de mineração de dados e o template method permite a gente fazer esse tipo de coisa. Agora, como que a gente usa esse padrão? Tá? Em alguns casos raros, a gente antevê a necessidade do padrão. E a gente cria o código com o padrão desde o início. Por exemplo, se o seu chefe, o seu cliente, pede falando, eu vou querer esses 4 tipos de mineração de dados, e já fala de uma vez, eu quero esses 4, daí sim você já pode pensar, são 4 algoritmos semelhantes, cada um desvia um pouquinho um do outro, mas tem esse esqueleto geral, vou usar o template method. E daí você já começa a desenvolver o software com o template method desde o início. Tá? Isso às vezes acontece, mas não é o mais comum. O que é o mais comum? O mais comum é a gente começa a desenvolver a coisa e primeiro, por exemplo, precisa uma análise de um arquivo Excel. A gente implementa tudo lá, nosso algoritmo, e pronto, está funcionando. Daí gostam tanto da nossa implementação, falam, mas seria ótimo que pudesse também analisar arquivo CSV, porque eu não gosto de usar Excel, tem que pagar licença, prefiro usar uma versão de software livre, e ele gera CSV, não dá para fazer CSV, daí você vai lá e você muda um pouquinho, coloca uns ifs ali, eu crio uma subclasse ali, e pronto, agora funciona com CSV. Daí o seu cliente falou, nossa, ficou maravilhoso, mas eu adoraria pegar dados que estão nesse website, não de um arquivo CSV. Você não consegue alterar para pegar do website? Daí você fala, nossa, pera, eu estou gerando muito código duplicado. Se eu for fazer uma terceira classe, eu vou praticamente copiar as outras duas. E aí agora
código vai ficar feio. Daí você fala, não, código feio eu não aceito. O que eu vou fazer? Eu vou refatorar o código, e daí eu vou extrair essas partes que são comuns do algoritmo, em vez de copiar 3 vezes, eu vou colocar numa superclasse comum. E vou criar 3 subclasses, e então as partes que são diferentes do algoritmo vão para subclasses, e o que é comum eu refatoro para colocar numa superclasse comum. E daí você acabou implementando o padrão template method, ele emergiu, ele apareceu aí no seu código naturalmente a partir de uma refatoração que você fez para eliminar a duplicação de código. Tá? Então esse é o caso mais comum, em que você só introduz o padrão quando ele realmente vai trazer um grande benefício. Nesse caso ele vai eliminar código duplicado e vai tornar o seu sistema mais simples e mais enxuto. Tá? E daí se seu cliente pedir um quarto jeito de fazer essa mineração de dados, vai ser muito mais fácil, né? É simplesmente implementar subclasse, você nem precisa mais mexer na superclasse. Tá? Então esse é o poder do padrão template method. Então, resumindo, é uma forma de você definir um algoritmo genérico numa superclasse abstrata, e daí esse algoritmo genérico é customizado de diferentes formas pelas suas subclasses. Você deve usar o template method quando você quer que os clientes do seu código estendam apenas os passos do seu algoritmo, mantendo essa estrutura básica constante. Tá? Então espero que vocês tenham gostado do template method e que vocês pratiquem implementando ele aí no futuro em algum momento. Tchauzinho!